Queridos amigos e amigas, uma boa noite para todos. Muita paz, que Jesus nos abençoe, que todos nós sintamos o amparo, o acolhimento dos amigos espirituais que aqui estão a nos amparar, a nos envolver. Nosso boa noite também aos amigos que nos acompanham pelo Facebook. Quero primeiro agradecer muito, o Carlos é sempre um grande amigo, incentivador de muitos anos, né? Há muitos anos tenho a alegria dessas amizades, como que é bom participar dessa casa, sempre recebendo oportunidade de aprendizado, de alguma forma de trabalho. Então a gratidão é muito grande, né? Sabemos as imensas dificuldades que carregamos, mas sempre recebendo aí o incentivo. E o tema que nós vamos trazer para hoje é o homem de bem, aquele conhecido tópico, né, do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos. Lembrando já desde o início, né, todos sabem, mas não custa reforçar, o termo, né, homem era muito usado, lógico, para se referir à espécie humana, à pessoa, né? Então, homem de bem é a pessoa de bem, o ser humano de bem, é lógico. Então, quando a gente pensa nesse homem de bem, o que nos vem à mente? Será que pensamos numa figura santificada, uma pessoa perfeita, que não tem erros? Não é bem isso, nós sabemos, né? Com o estudo da doutrina, a gente entende que o homem de bem, ele é uma pessoa que ainda não alcançou a chamada perfeição possível, né? É uma pessoa que tem questões para melhorar em si mesmo, mas tem uma grande diferença. O homem de bem é aquele que está muito focado nesse trabalho de melhoria moral. Então, essa pessoa de bem não descuida, né, da chamada reforma íntima, sempre empregando esforços para se melhorar. Creio que essa é a diferença básica, né? E essa pessoa, então, esse homem de bem, ele vai conquistando virtudes, porque é possível. Às vezes nós somos um pouco, vamos dizer assim, descuidados, né? Deixamos o tempo passar. Então, vamos perceber que é algo possível a todos nós, que nós precisamos encarar como uma meta. Lembrando que Kardec define o verdadeiro espírita, e ele diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então fica muito claro o que é o verdadeiro espírita, que seria esse caminho para o homem de bem. E é interessante nós pensarmos que é um desafio grande, nós sabemos disso, porque para o mundo em que nós vivemos, para cumprir as leis civis, as leis humanas, não é tão difícil, né? Nós cumprimos. Ser alguém que respeita o direito do outro, procura não infringir as leis. Então, cumprir as leis humanas é uma etapa, mas para nós espíritas é mais do que isso, porque o nosso padrão de conduta é Jesus. Aí que está, questão 625 de O Livro dos Espíritos, que lá está dito que Jesus é guia e modelo. Guia porque mostra o caminho que nos conduzirá à conquista do reino de Deus em nós. E é modelo porque deve ser copiado. E muita gente diz assim, não, o Evangelho é para Jesus, não é para mim. É um engano. Jesus veio mostrar para nós, tudo bem que em alto grau, né? Mas mostrar para nós qual é o padrão desse ser humano de bem na Terra. Jesus veio exemplificar normas de conduta para que nós imitemos, né? Jesus exemplificou nas suas condutas as leis divinas que estão no Evangelho. Por isso que aquela frase de Jesus,
quando ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O dai a César, podemos entender que é esse respeito ao direito do outro, cumprir as leis humanas, tudo isso é dar a César o que é de César, mas dar a Deus o que é de Deus, que nós possamos seguir à frente, procurarmos cumprir as leis divinas. Essa deve ser a nossa meta, né? Porque pensemos algo muito básico. Nenhuma lei humana diz que nós devemos perdoar. Nenhuma lei humana diz que nós devemos fazer caridade. Mas a lei de Deus espera de nós isso. Então entendamos que cumprir as leis humanas é uma etapa. Nós precisamos seguir à frente, buscando cumprir aquilo que Deus espera de nós, o tal do fazer a vontade do Pai, como dizia Jesus. E esse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo é um título interessante, né? Sede perfeitos. Porque baseado naquela fala de Jesus, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Aí a gente poderia pensar, mas como assim? Como que Jesus pede para que nós sejamos perfeitos como Deus? Não é algo impossível, absurdo? Será que Jesus falou algo sem sentido? Jamais, né? Jesus, tudo que falou era muito bem pensado. O Espírito puro tem sempre uma visão, uma sabedoria que nós vamos descobrindo aos pouquinhos, né? Então, o primeiro ponto para analisar essa frase de Jesus é pensar na seguinte questão. Quando Jesus se referia a Deus, não sei se todos já se atentaram para isso, quando ele se referia a Deus, ele usava 3 pronomes. Nem sempre ele falava do mesmo jeito. Em alguns momentos ele dizia, meu Pai. Em outros momentos, nosso Pai. E em outros ainda, vosso Pai. Aí tem algo, não é à toa que Jesus usava pronomes diferentes, uma forma diferente para se referir a Deus. Quando ele dizia, meu Pai, ele falaria de algo que ele apenas teria condição de entender e nós ainda não. Seria algo que para nós não estava ainda na nossa compreensão. Então ele se referia de Deus de uma forma que ele compreendia, ele entendia e nós ainda não. Por exemplo, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós não entendemos o que sabemos qual é, né, a atividade do Criador em detalhes? Não sabemos. Nós temos uma vaga ideia que criou tudo, mas não sabemos como Deus atua. Então ele falava, meu Pai, para dizer, eu sei como é, vocês ainda não. Quando ele dizia nosso Pai, era para falar do Criador como Pai de todos. Algo comum a todos nós, como por exemplo na oração. Pai nosso que estais nos céus. Se refere ao Pai de todos, por igual, todos como filhos. Agora, quando ele dizia vosso Pai, ele falava da forma de algo que nós entendíamos Deus na nossa concepção de entendimento, mas que nem sempre é a verdadeira ideia de Deus. É a forma que nós enxergamos o Criador, que é o que fala nessa frase. Sede perfeitos, como perfeitos, é vosso Pai Celestial. Então Jesus, num primeiro momento, a gente entende que ele estava nos propondo assim, olha, procura se aperfeiçoar da melhor forma que vocês entendem que Deus é perfeito, na nossa limitada concepção de Deus. Mas não é só isso. Outro ponto também a destacar. Jesus fez questão de reforçar um salmo interessante, que é o Salmo 82, quando ele disse assim, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Outra fala enigmática, né? Como assim fazer mais do que ele fez? Milagres, os chamados milagres, entre aspas, né? As curas, tantas coisas que ele realizou. Mas o que Jesus queria dizer, reforçando esse salmo, que era um salmo que existia?
Vós sois deuses no sentido de que Jesus dizia para nós que nós temos um potencial imenso. Nós somos dotados da perfectibilidade, ou seja, a capacidade de nos aperfeiçoarmos no transcurso dos milênios. Então nós todos, por mais que a gente ache absurdo, vamos chegar à condição de um espírito puro, lá da escala espírita, né? O topo da escala. Nós todos chegaremos a essa condição. Porque Jesus dizia para nos mostrar que ele não é filho privilegiado de Deus. Todos temos esse potencial. Então a gente já vai percebendo essa bendita criação divina, a reencarnação que vai nos propiciar isso, né? A gente está num processo contínuo de aperfeiçoamento. Nós estamos, queiramos ou não, existe uma lei de progresso. Nós avançamos sempre. Então é isso que Jesus dizia, sede perfeitos, nos incentivando ao trabalho de nos melhorarmos a cada dia, a cada ano, a cada encarnação. Estamos numa viagem pelos milênios reencarnatórios. E no item 3 desse capítulo 17, Kardec então apresenta o tópico o homem de bem. Ele inicia dizendo assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Essa lei é aquela última lei da terceira parte do Livro dos Espíritos, intitulado das leis morais. Tem 10 leis. Entendamos que Kardec diz que isso é uma forma didática apenas. Poderiam ser mais, né? Apresentaram ali para nós 10 leis para dar uma ideia daquilo que nós precisamos buscar em nosso aperfeiçoamento. E essa lei, a 10ª, ela é como que um resumo das outras 9. E é interessante que todas as leis anteriores, elas apresentam uma forma unitária, né, simples. Lei de progresso, lei de adoração, lei de destruição, lei de reprodução, mas essa tem um tríplice aspecto: lei de justiça, amor e caridade. É uma síntese, né? Então Kardec está dizendo que o homem de bem procura cumprir essa lei. Está focado, né, em se melhorar, seguir de acordo com a lei divina. E nós vamos agora trazer aqui algumas das qualidades, das virtudes que Kardec apresenta sobre o homem de bem, para a gente pensar em cada uma delas. O que eu proponho, amigos, é que nós pensemos como algo possível. Porque senão a gente lê e fica assim, não, isso aí para mim é impossível. É para a gente ter isso como uma referência, como uma meta, como aquele objetivo maior, né? Nós vamos perceber algumas que nós temos um pouco mais, né, de progresso em relação a ela, vamos perceber outras que estamos mais distantes, mas vamos analisar cada uma delas. Primeiro, o homem de bem interroga sua consciência sobre seus próprios atos. Primeiro ponto. Ou seja, o homem de bem é aquela pessoa que está consciente, deseja se melhorar, se analisa constantemente, analisa se não fez algo que deveria agir diferente, se não praticou o mal, se não prejudicou alguém, e não só isso, se fez o bem que poderia. Porque não fazer o mal é aquela regra antiga, né? Não faça ao outro aquilo que não gostarias que te fosse feito. Já é alguma coisa, mas não basta. Nós precisamos buscar a chamada regra de ouro do Evangelho. Faça ao outro aquilo que gostaria que te fosse feito. E isso nos remete à questão 642 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se basta não fazer o mal. E os Espíritos dizem que não. É preciso fazer o bem no limite das forças, porque responderemos pelo mal que haja decorrido do bem que não fizemos. Então, quando a gente pensa assim, né? Bom, eu vou ficar na minha casa tranquilo, não perturbo ninguém, não faço mal a ninguém, tá bom.
é um primeiro passo, você não está prejudicando ninguém, mas não é o ideal. O ideal é que a gente conviva, lei de sociedade, que a gente aprenda a conviver, ser útil, enxergar as possibilidades de fazer o nosso melhor. Então, sobre essa questão, sobre esse ponto, né, que analisa seus atos, também nós nos lembramos daquela famosa questão de O Livro dos Espíritos, a 919A, que Santo Agostinho responde, é uma aula, né, que ele deixa ali, uma questão longa, porque Kardec perguntava a questão como se conhecer, né, que tem dificuldade, como que eu vou me conhecer, saber o que eu preciso melhorar, e aí ele vem com aquela aula, dizendo que, ele começa dizendo mais ou menos assim, façam como eu fiz quando estive encarnado entre vós. Ao final do dia, eu passava o meu dia em revista. Ou seja, ele analisava à noite como ele tinha agido durante o dia. O mal que porventura tivesse feito, já observava para não cometer o erro no dia seguinte. Analisava se deixou de fazer algo de bom que poderia ter feito. Então, essa análise, gente, é possível, é o primeiro ponto, nós podemos fazer isso, nós devemos fazer isso. Porque às vezes a gente faz um balanço de tempos em tempos, né? Tem gente que faz no final do ano, para começar o ano novo, né? Deixa eu ver como que foi meu ano. O ideal seria a cada dia, porque a nossa memória está guardando tudo ali para a gente analisar rápido o que podemos melhorar. Então a gente percebe que o homem de bem está sujeito ao erro, mas está focado ali para se melhorar. Número 2, deposita fé em Deus, na sua bondade e na sua sabedoria. Deposita fé em Deus. Aí nós precisamos entender o que é fé. Será que nós temos fé em Deus, na bondade e na sabedoria de Deus? Porque o Emmanuel, no livro O Consolador, ele diz assim, a fé é a luminosa certeza em Deus. Será que nós temos essa luminosa certeza? Quer dizer assim, tudo que me acontece, eu não tenho a menor dúvida que é o melhor para mim. Será que eu acredito nisso? Será que eu confio que Deus não permitiria que eu sofresse algo que não agregasse nada, que não me ajudasse em nada, que fosse desnecessário? Então é essa fé que nós precisamos desenvolver, essa confiança, essa certeza em Deus, nessa bondade de Deus no primeiro ponto, né? E também fé na sabedoria de Deus. Aí é a questão de nós aprofundarmos o entendimento das leis divinas, o estudo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende as questões importantes como perfectibilidade, né, do nosso progresso constante, livre-arbítrio que Deus nos concede, essa maravilha para escolhermos o caminho, né, mas arcarmos com as responsabilidades dos nossos atos. Então, nós precisamos conhecer esse mecanismo das leis divinas para que a gente cada vez mais tenha fé nessa sabedoria. A gente compreenda o quanto Deus é infinitamente sábio, a perfeição da criação. Eu diria que quando a gente vai começando a entender isso, nós teremos em nós uma profunda gratidão a Deus por entendermos que somos filhos desse Pai amoroso e infinitamente sábio. Vocês já pararam para pensar o que cada um de nós é, né? Essa criatura com potencial gigantesco. É motivo de muita gratidão. Número 3. O homem de bem tem fé no futuro. Será que temos ou apenas conhecimento? Porque o espírita tem conhecimento da imortalidade da alma, nós conhecemos, né? Agora, aqui está dizendo que o homem de bem tem fé, que é mais do que conhecer. Fé é essa certeza. Então, será que nós, conhecendo sobre imortalidade, vivemos como um ser imortal? Essa é a questão. Pensemos em alguns pontos. Será que nós temos
a certeza que vamos reencarnar várias vezes? Por exemplo, imaginem uma pessoa que analisa a sua vida aqui atual. A pessoa analisa a vida e percebe que a vida segue por um curso, por um rumo. As circunstâncias que envolvem o tipo de vida que essa pessoa tem, ela percebe que ela não vai realizar aquilo que ela gostaria de realizar na vida. Por exemplo, a pessoa tem um sonho de realizar algo, de concretizar algo que ela gostaria muito, mas ela começa a perceber que a vida vai seguindo por um rumo que não vai ser fácil, ou melhor, vai ser muito difícil conquistar esse algo especial que ela gostaria. Ela queria muito realizar uma coisa e vê que não vai dar. Se a pessoa for consciente do ser imortal que é, ela não se abala. Por quê? Ela tem certeza que ela vai reencarnar. Se não dá para fazer hoje, vou fazer na próxima, em outras reencarnações futuras. Isso nós precisamos analisar. Como que a gente encara um problema desse? Será que nos abala ou não? Aí a gente analisa quanto temos de fé no futuro. Por exemplo, o homem de bem não faz planos para 5, 10 anos à frente. Faz planos para 200, 300 anos à frente. Porque sabe, tem certeza que vai reencarnar. Então, vejam bem, hoje eu posso começar a desenvolver algo, começar a realizar uma atividade, um estudo, realizar algo que eu goste, mas eu vejo que eu não vou atingir, né, uma boa condição nesta vida, não vai dar tempo. Mas eu dei o começo. Tudo aquilo que a gente conquista agora é patrimônio nosso, nós levamos conosco. Nós não vamos perder aquilo que já conquistamos. Então, amigos, vejam a importância dessa visão, dessa fé no futuro. Eu acho tão bonito quando eu vejo na internet que diz lá uma pessoa com 80 anos numa faculdade. Que maravilha! Alguém poderia dizer, mas que perda de tempo, vai fazer o que com isso? Ela está conquistando bagagem, conhecimento, aperfeiçoando-se. E numa próxima existência, entendamos isso, não é zerado as coisas não são zeradas. Nós continuamos de onde já chegamos. Por isso que isso explica os chamados, né, gênios, pessoas dotadas. Por que nós vemos um jovem realizando coisas que você diz, como consegue? É porque começou muito antes, em outras existências, e agora está dando sequência. Então esse homem de bem, no sentido de fé no futuro, valoriza mais as pessoas do que os bens. Quantas pessoas que perdem a amizade por causa de um pequeno prejuízo financeiro, né? É outra visão. Número 4, sabe que todas as vicissitudes da vida são provas ou expiações. Então, o homem de bem, a pessoa de bem, não fica reclamando da vida. Não fica se sentindo injustiçado, né? Essa pessoa tem certeza que nada é por acaso, não é castigo, não é descuido de Deus. A pessoa entende que são provas ou expiações. Provas, questão 258 do Livro dos Espíritos, que fala que nós escolhemos o gênero das provas. Escolhemos, por exemplo, a família, que é o principal, onde renasceremos. Planejamos possíveis relacionamentos afetivos, se iremos receber um espírito ou outro por filho. Planejamos até questão profissional, financeira, de acordo com as nossas necessidades. Até o corpo nós sabemos que existe planejamentos de um corpo mais saudável ou apresentando alguma enfermidade, sempre visando o melhor para o espírito. Então essa pessoa sabe que muitas das questões difíceis que enfrenta foram escolhidas por ela na dimensão espiritual ou aceitou, né? Porque tem também as expiações. Expiações o que são? Consequências do mal praticado. Erramos. A gente sofre algo parecido
não como castigo, mas como um aprendizado, para que a gente não venha a fazer novamente. Então a gente enfrenta algo parecido para tirar lição, né? Então são provas ou são expiações. Mas essa pessoa de bem, qual que é a sua postura diante disso? Sereno, vai rogar forças a Deus para enfrentar as lutas, vai se manter com bom ânimo, com disposição. Então a gente vai vendo assim, é difícil, mas é possível essas questões, né? Nós temos que nos espelhar nisso. Número 5, o homem de bem faz o bem pelo bem. Isso nos remete ao capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Por quê? Kardec diz nesse capítulo que quando nós recebemos a recompensa dos homens, não podemos esperá-la de Deus. Quando nós queremos o reconhecimento, o aplauso, né, as glórias, então é uma forma de recompensa. Nós estamos fazendo o bem com segundas intenções. Não é o bem pelo bem. Então quer dizer que esse homem de bem já desenvolveu um pouco mais de amor em seu coração. Porque essa pessoa, ela faz o bem movida por compaixão. Ela sente a dor do outro e é movida a fazer sem pensar em nada. Não está pensando se vai ter uma recompensa, se vai ser reconhecido, não. É o bem pelo bem. E Kardec coloca assim, sacrifica seus interesses à justiça. Olha que interessante isso, a pessoa que tem essa bondade, esse desejo de fazer o bem, ser justo, sacrifica seus interesses quer dizer o quê? Se acontecer uma situação que a pessoa pode levar um prejuízo, né, financeiramente, podemos pensar, e essa pessoa percebe que isso vai causar algo de ruim para outro, essa pessoa prefere o prejuízo do que causar o mal para alguém. Então a gente vai vendo que essa pessoa de bem está numa condição realmente mais, né, destacada aí de conquistas, mas tudo metas para nós. Número 6, é bom, humano e benevolente para com todos. Aqui é um desafio também, né? Aqui também nos remete a outra questão do Livro dos Espíritos, a 886, quando Kardec perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual a entendia Jesus, e os Espíritos disseram 3 coisas: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E Kardec, muito sabiamente, recolhe essa resposta e traz como característica do homem de bem. Aqui ele apresenta a primeira parte. É bom, humano e benevolente para com todos, né? Então, o que é ser bom para com todos? Porque quando a gente fala em caridade, nós pensamos muito na caridade material, né, que é muito válida, muito necessária. Dar um agasalho, um alimento, atender as necessidades da pessoa, isso é muito necessário. Mas vejam que a caridade material está dentro aqui desse benevolente para com todos. É muito mais do que só caridade material. É ser bom para com todos de acordo com as necessidades de cada um. Porque às vezes, ser bom para o outro não é sempre dar o que o outro pede. Nós precisamos desenvolver uma certa sabedoria de entender o que é o melhor para cada pessoa é uma coisa. Então a pessoa pode me pedir um dinheiro, por exemplo, e às vezes eu sei que não vai ser bom. Estou só citando um exemplo, não quero dizer que não devemos dar dinheiro, não é isso. Mas eu quero dizer assim, entendamos o que seria o melhor para aquela pessoa. E como aqui diz bom para com todos, não é apenas para com os amigos, para com aqueles que são gratos, para com os da nossa religião. Todos inclui o quê? O inimigo, né? Então percebamos que é bem abrangente isso.
tentar fazer o melhor. Então, se alguém, por exemplo, me ofende, me agride, me perturba de alguma forma, como eu posso ser bom para essa pessoa? Perdoando, não agindo da mesma forma que ela, orando por ela. Eu estou sendo bom. Então, é essa sabedoria que nós precisamos perceber. E aí eu me recordo também de Paulo de Tarso, numa epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 14. Ele diz assim: sou devedor tanto a bárbaros como a gregos, tanto a sábios como a ignorantes. Olha que frase profunda. Aí o Emmanuel, ele vem explicar, ele fala assim: mas qual será a dívida de Paulo, que ele está se dizendo devedor de bárbaros, de gregos, de sábios e de ignorantes? Que dívida é essa? E o Emmanuel nos explica, no sentido de que, conforme nós avançamos no entendimento das leis divinas, vamos conhecendo mais o que se espera de nós, vamos tomando consciência de nossos deveres morais, nós nos sentiremos devedores daqueles que não aprenderam isso. É algo da lei divina isso. O que está acima estende a mão para o que está embaixo. Assim como nós precisamos daqueles que seguem à frente, nós podemos estender para aqueles que vêm atrás. Então é essa questão bonita, né? Conforme avançamos, nos sentiremos devedores, no sentido de compartilhar um pouquinho daquilo que já compreendemos. Item 7. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, que é aquela outra parte, né, da questão 886, que fala sobre o perdão. Então, lógico, o perdão é algo de conquista do homem de bem. Nós precisamos esforçarmos-nos para perdoar, né? E para perdoarmos, nós sabemos a importância da compreensão. Compreendermos que cada pessoa está num nível evolutivo. Nem todos alcançaram a condição que às vezes nós já temos. Nós às vezes não faríamos o que o outro está fazendo, mas ele não aprendeu ainda. Então é preciso de quem aprendeu mais, um pouco mais de tolerância, de compreensão, né, de perdão. Então, quando Jesus disse, amai os vossos inimigos, Kardec vem muito sabiamente explicar que amar o inimigo não quer dizer conviver com o inimigo. Nós não precisamos ficar abraçados, né, sair, fazer tarefas junto do inimigo, não é isso. Amar o inimigo é não desejar o mal para ele, não revidar o mal, né? Oferecer o bem no lugar do mal, orar por eles, não colocar obstáculo para a reconciliação. Então nós podemos agir para com esse que ainda não aprendeu de uma forma diferente. Então o homem de bem pode ter inimigos, mas não é inimigo de ninguém. Item 8. É indulgente com as fraquezas alheias. Outra parte da questão 886. Indulgente, o que é, né? Quando a pessoa que não exige tanto do outro. Porque às vezes nós queremos que o outro seja perfeito. A gente não tolera certas atitudes do outro que nós fazemos. Então nós precisamos ter uma dose extra de tolerância, né? Paciência, compreensão. Esse homem de bem não faz julgamentos, não fica acusando, apontando as falhas do outro, né? Porque compreende que cada um está no seu nível evolutivo. Item 9. Não procura dar valor a si mesmo, nem aos seus talentos. Aqui é uma questão difícil que todos nós temos que lidar, que é o orgulho, né? A vaidade. Então esse homem de bem não se envaidece, não fica mostrando, né, suas qualidades. Ao contrário, diz Kardec, ressalta as qualidades do outro. É tão bonito, gente. Creio que vocês já passaram uma experiência dessa. Quando a gente reconhece uma qualidade do outro, falemos, não é bajular, mas é um incentivo para que a pessoa
persista nesse trabalho, né, de conquistas. Então reconhecer a virtude do outro é tão difícil e tão bonito isso, né, que a gente não fique falando das nossas. Porque pensem comigo, a pessoa que conquistou uma virtude, ela não precisa mostrar, falar para o outro. Ela não precisa sair divulgando a sua qualidade. É conquista já. Então, se a gente fala demais, mostra demais, né, é porque não conquistamos ainda. E me recordo aqui de uma bem-aventurança, né, que Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E quando Jesus fala das bem-aventuranças, não sei se todos perceberam, mas ele apresenta 7 gradações de bem-aventurança. É uma conquista contínua. Você precisa da primeira para conquistar a outra e sucessivamente. E Jesus começa com a humildade. Porque a humildade, nós aprendemos que é a base para a conquista de outras virtudes. Se nós não tivermos humildade, estamos colocando obstáculo para conquistar as outras, né? Então trabalhemos esse orgulho em nós. Item 10. Usa, mas não abusa dos bens que lhes são concedidos. Quais bens que nos são concedidos? A gente já pensa, né? Carro, dinheiro, casa, né? Não são só esses, são bens também. Mas não são só esses. Bens que Deus nos concede são as chamadas concessões divinas. Poderíamos lembrar 3 aqui diferentes, só para dar uma ideia, né? Nosso corpo é um bem, é uma concessão divina. O tempo de vida que temos é uma concessão divina. O dinheiro, vamos também falar dele, é também uma concessão divina. Então a gente entende com a doutrina que essas concessões divinas são empréstimos de Deus. Tudo é empréstimo. Nós não somos... Aí a pessoa pode dizer assim: não, mas essa casa, esse carro eu conquistei honestamente com o meu suor. Tudo bem. Mas não é propriedade absoluta. Nós somos usufrutuários, porque Deus concedeu as possibilidades para você conquistar. Se não fosse Deus ter te concedido as possibilidades, você não conquistaria. Então entendamos que tudo são empréstimos de Deus, que nós precisamos fazer bom uso e não abusarmos dessas concessões. Então analisemos só esses 3 que citei. Nosso corpo. Será que nós usamos bem ou abusamos? É para pensar. Porque o corpo é um instrumento de trabalho na terra. Nós precisamos ter o corpo saudável para realizar as boas obras, para realizar aquilo que viemos para fazer. Se nós, então, não cuidamos bem do corpo com os excessos, com as viciações, com os sentimentos em desequilíbrio, o corpo não vai viver tudo aquilo que estava previsto. Então a gente nem sempre usa bem. O tempo, será que nós usamos bem o tempo? Todos nós temos horas livres do dia. O que fazemos da hora livre? É escolha de cada um. Alguém pode achar que vai querer só descansar, um lazer, tudo válido. Mas será que não seria bom o equilíbrio? Né? Que nós usássemos também a hora livre para coisas edificantes, fazer algo de útil, um estudo, uma leitura, ser útil para alguém. Isso é aproveitar o tempo. Né? Quantos espíritos que voltam dizendo do seu arrependimento de não terem bem aproveitado o tempo. E o dinheiro também. Será que usamos bem? Se alguém tem muito dinheiro, tem a prova da fortuna. Não é apenas para o seu uso. Essa pessoa tem um compromisso com a lei divina. Porque Deus permitiu que essa pessoa tivesse esse recurso, não apenas para o seu deleite, mas que pudesse gerar benefícios à coletividade. Se essa pessoa, por exemplo, tem uma empresa, emprega pessoas, remunera bem, valoriza, está fazendo bom uso do dinheiro. Né? Pode, é lógico, ter os seus privilégios, as suas regalias, vamos dizer, mas essa pessoa de bem, se tem a prova da fortuna, sabe do compromisso que tem.
né? Não se entrega aos excessos, não se entrega à ociosidade, faz bom uso, porque nós vamos prestar contas de tudo. Item 11. Se está em posição de comando, porque vejam que interessante, essa pessoa de bem pode estar no trabalho profissional numa condição com algum poder, com alguma autoridade sobre outros. Como que essa pessoa lida com isso? Então, o homem de bem tratará todos com bondade e benevolência. Não será aquela pessoa que abusa do poder. Entenderá que todos somos iguais, ele tem apenas uma responsabilidade diferente. Mas ele não vai abusar desse poder, menosprezar os outros, ser injusto, né? Não abusa desse poder que ele entende que é temporário. Ao mesmo tempo que tem, pode perder. Então, é saber usar essa autoridade, né, se estiver nas suas questões de vida aí. Então, ele vai saber da responsabilidade de orientar aqueles que estão na subalternidade, com justiça, com paciência, né? E, infelizmente, nós sabemos que existe uma frase que diz, né? Se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, porque o poder realmente leva muitos, né, a se perderem, a se comprometerem perante as leis divinas. Item 12. Se está como subordinado, agora o contrário, né, aquele que acata ordens, o empregado de uma empresa, por exemplo. Se está como subordinado, essa pessoa vai compreender os deveres da posição que ocupa. Então, um bom empregado é aquele que realiza bem aquilo que se espera dele. E detalhe, não precisa de fiscalização. Porque, gente, quantas pessoas que, quando não estão sendo observadas, nós sabemos disso, enrolam, aquela questão de matar o tempo, né? A pessoa acha que está sendo esperta. Nós temos, amigos, nós sabemos disso com a doutrina. A nossa responsabilidade não é somente perante a empresa, perante o chefe, o gerente. Nossa responsabilidade, acima de tudo, é perante Deus. O trabalho é uma bênção e nós vamos prestar contas. Então, o ser humano de bem está consciente disso. Se ele é subordinado, ele faz o seu melhor, ele cumpre o que se espera e, além disso, com alegria, né, faz sempre valorizando, agradecendo a Deus a bênção do trabalho. E Kardec então finaliza dizendo: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Kardec ainda dá mais uma complicada para nós, né? Quer dizer, não é só isso, né? Tem mais. Mas quem já está no caminho dessas, realizando isso, já está, né, no caminho da conquista das demais. E no item 4, nesse mesmo capítulo 17, Kardec intitula Os Bons Espíritas. E ele diz: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como verdadeiro cristão, pois que o mesmo é que o outro. Então vejam, amigos, a importância da doutrina espírita. Nos dá condições de alcançarmos isso, essa condição de homem de bem. Não é, como eu disse, algo impossível, está na nossa possibilidade. Precisa ver quanto que nós já temos essa clareza de visão, quanto que nós nos empenhamos para conquistar essas qualidades, essas virtudes. E por que ele diz aqui bem compreendido, mas sobretudo bem sentido? Porque existe uma diferença entre compreendermos o Espiritismo. Compreender o Espiritismo é quando a gente entra para a doutrina, começa a estudar, vem à casa espírita, participa de um trabalho, começamos a trabalhar, né, fazer algo, seguir os postulados espíritas, entramos para a doutrina.
Mas o segundo passo é muito importante, que é a doutrina entrar em nós. Nós precisamos passar a viver de acordo com aquilo que aprendemos. Por isso que ele diz, sobretudo, bem sentido. Nós precisamos entender, mas precisamos viver a mensagem espírita em nossa vida. Portanto, amigos, penso assim, né? Não saiamos daqui nos cobrando uma perfeição que ainda não é possível. Nós sabemos que precisaremos de um tempo, né? De algumas encarnações, mas que nós persistamos nisso. O convite da doutrina é para a gente dar mais um passo. Porque se hoje nós já percebemos, já estamos focados nisso, já estamos tentando nos melhorar, nós já iniciamos nossa jornada como homem de bem, como mulher de bem, que é o que eu desejo a todos. Muita paz.